Olá, boa tarde. Começa agora o JTV UFMA. Vamos aos destaques de hoje. Ministro dos Transportes desembarca no Maranhão para vistoriar trechos das rodovias federais que foram destruídos pelas fortes chuvas. No município de Buriticupu, as chamadas vossorocas, que são grandes buracos de erosão, ameaçam engolir mais casas. São Luís é a maior capital com variação de preços. O UFMA realiza workshop para celebrar o Dia Mundial da Voz e a campanha Abril Azul, de conscientização sobre o autismo, é destaque do nosso quadro Sala de Entrevista. Em nossos estúdios, vamos receber a psicóloga e terapeuta infantil Patrícia Araújo. O nosso telejornal está no ar. O fenômeno das vossorocas e outras notícias são destaques agora no nosso quadro Giro de Notícias. Em Buriticupu, o fenômeno das vossorocas tem avançado na cidade e pode engolir mais casas. Um vídeo publicado nas redes sociais mostra uma residência na beira de um precipício. Os moradores tiveram que sair do local. Ao todo, são 26 vossorocas na cidade. Elas são resultados de erosões no solo causadas pelo escoamento da água das chuvas e que tem se intensificado nos últimos dias na região. Por causa disso, a cidade está em estado de emergência. Um medidor de energia pegou fogo em uma escola municipal no bairro da Areinha na tarde de ontem, segunda-feira. O incêndio causou uma correria entre os alunos e moradores que estavam no local. Ninguém ficou ferido. O governo federal apresentou a proposta do novo salário mínimo para 2025. O valor deve ser de R$ 1.502, um aumento de 6,39%. O reajuste faz parte da Lei de Diretrizes Orçamentárias, enviada ao Congresso Nacional na segunda-feira. O novo valor ainda pode passar por alterações. O Ministério da Fazenda projeta ainda que o salário deve chegar aos R$ 1.700 até 2028. Olha, sobre a notícia do incêndio no medidor da escola na Areinha, em nota a Prefeitura de São Luís informou que já acionou a concessionária de energia para substituir o medidor e que as aulas na escola serão retomadas nesta quarta-feira. Já a Equatorial informou que está mantendo contato com a Prefeitura para apurar o ocorrido e prestar os serviços de manutenção. A distribuidora de energia destacou ainda que em casos como esse, a população deve entrar em contato por meio do telefone 116. A forte chuva desse último fim de semana interditou 3 trechos de rodovias federais no Maranhão. Inclusive, o ministro dos Transportes, Renan Filho, desembarcou hoje no Maranhão para vistoriar esses trechos das rodovias federais que foram destruídos. As fortes chuvas vêm provocando estragos nas rodovias do Maranhão. 3 pontos foram afetados, provocando até mesmo a interdição de municípios. Na BR-222, no quilômetro 363, entre Santa Inês e Santa Luzia, há um trecho que está completamente submerso. Até mesmo um desvio encontra-se intrafegável. O quilômetro 598, entre Bom Jesus das Selvas e Açailândia, também sofre os impactos das chuvas. Na BR-316, outro ponto afetado é o quilômetro 267, entre Santa Inês e o povoado Estaca Zero. Primeiro, o asfalto cedeu em uma das faixas, mas agora o trecho encontra-se completamente bloqueado, afetando a ligação entre os estados do Pará e Piauí. A Polícia Rodoviária segue acompanhando a situação e auxiliando os motoristas. Para quem sai de São Luís, que vai para o sul do estado do Maranhão ou para o estado do Tocantins, deve fazer o trecho por Peritoró passando ali por Presidente Dutra e decide se vai por Grajaú ou se vai por Colinas. Então, esse é o desvio proposto e a previsão é de que sejam colocadas pontes metálicas ali pelo Ministério dos Transportes para resolver o problema no imediato. Em suas redes sociais, o governador Carlos Brandão anunciou a chegada do ministro dos Transportes, Renan Filho, ao estado e que está acompanhando a situação caótica provocada pelas fortes chuvas. Eu vou visitar o estado para apresentar as providências a toda a sociedade local, a classe política e ao governo do estado,
porque nos próximos dias, amanhã, ainda hoje, no máximo daqui a 2 dias, nós esperamos restabelecer o fluxo em todas as BRs para garantir vida normal novamente às cidades. Depois de garantir o fluxo, nós vamos reconstruir as rodovias. E que situação, né? A gente espera que essa situação seja logo resolvida. A capital maranhense, São Luís, registrou um aumento de 43% dos casos de dengue em relação ao mesmo período do ano passado. Vamos saber mais informações agora com o repórter Matheus Souza. Boa tarde, Matheus. Olá, boa tarde, Ana. Boa tarde também a você que nos acompanha aqui no JTV UFMA. Pois é, esses dados foram divulgados pela Secretaria Municipal de Saúde e são em comparação com o mesmo período do ano passado, de janeiro a abril. Até o último dia 4 de abril, foram registrados aqui em São Luís 908 casos de dengue. E as regiões com maior número de casos para cada 100 mil habitantes aqui na capital são as regiões do São Francisco, Bequimão e Centro. No bairro do São Francisco, são 149 casos para cada 100 mil habitantes. No centro, são mais de 130 e no Bequimão, são 117 casos para cada 100 mil habitantes. O Bequimão é seguido de perto pelos bairros, pelas regiões do Coroadinho e Tirirical, com pouco mais de 90 casos. E a região do Itaquibacanga, com 66. E a maior parte desses casos estão ali na faixa etária de 20 a 59 anos. No total, são 467 casos, de acordo com a Secretaria Municipal de Saúde. Além dos casos de dengue aqui em São Luís, os casos de Zika também tiveram um aumento. Foram um pouco mais de 7% de janeiro a abril. Já os casos de chikungunya tiveram uma expressiva queda durante esse ano. Foram 79% a menos em comparação com o mesmo período do ano passado, de acordo com a Secretaria Municipal de Saúde. Estas são as informações, eu volto ao estúdio. Obrigada, Matheus. Vamos falar agora sobre inflação, tema muito importante que mexe muito com o nosso bolso, né? Segundo os dados do IBGE, a inflação do país desacelerou no mês de março, mas São Luís é a capital aí com maior variação de preços. E os alimentos e bebidas são os responsáveis pelo aumento do IPCA, que mede o Índice Nacional de Preços ao Consumidor. Em março, foi preciso gastar mais para abastecer o carro em São Luís. O aumento no valor cobrado pelos combustíveis foi de 0,85%, enquanto a média no Brasil foi bem menos, 0,21%. A gasolina aqui na capital teve variação de preço de 0,92%. O óleo diesel de 0,11%. Em fevereiro, a gasolina já havia sofrido um aumento de 5,5%. Em todo o país, neste mesmo mês, essa variação foi de 2,93%. O ludovicense vem sentindo o impacto desses sucessivos aumentos. Mas os combustíveis não são os únicos responsáveis pelos gastos a mais no último mês. De acordo com o IPCA, Índice de Preços ao Consumidor, avaliado pelo IBGE, dos 9 grupos de despesas, em 7 houve aumento de preços. Alimentação e bebidas são os principais responsáveis pela inflação de 0,81%. E essa alta só não foi mais elevada no grupo alimentação e bebidas, porque as carnes tiveram um novo recuo, desta feita de menos 2,19%. O outro grupo de despesa, habitação, uma inflação de 1,01%, determinada fundamentalmente pela alta de preço da energia elétrica residencial, do aluguel residencial e do gás de botijão. No grupo alimentação, os maiores aumentos foram do tomate, com variação de preço de 23,51%, a cebola com 14,19% e a banana prata com 11,58%. E de aumento em aumento, vem também os impactos da inflação. A inflação, em sentido geral, é o aumento generalizado, né, dos preços dos produtos que a gente consome, né? E aí o IBGE, que é o Instituto Oficial que calcula a inflação no Brasil, né, ele vai a campo todo mês e calcula a variação de uma certa cesta de produtos e quanto que isso impacta na vida da pessoa, da sociedade, né? Os impactos dessas variações de preço são sentidos de forma diferente pelas classes sociais. As pessoas
percebem mais, acham que está mais caro, é porque é uma inflação que está concentrada nos alimentos. E aí, como o Brasil, a maioria da sociedade tem uma renda baixa e, portanto, consome boa parte da sua remuneração, do seu salário em alimentos, ela tem essa sensação de que os preços estão mais elevados. Mas, no geral, se você pegar os cálculos do IBGE, o IPCA, por exemplo, que é o índice oficial de inflação no Brasil, ele não está alto. Pesquisar para economizar sempre, né? Melhor saída. Olha, gente, os professores das universidades federais, institutos federais e centros de educação tecnológica iniciaram uma greve nacional nesta segunda-feira. Na pauta nacional unificada, os docentes pedem reajuste salarial, a revogação de normas aprovadas nos governos Temer e Bolsonaro e outras reivindicações. O Ministério da Gestão e o Ministério da Educação informaram que estão abertos ao diálogo. Em nota, a reitoria da Universidade Federal do Maranhão manifestou seu reconhecimento às reivindicações apresentadas pelos servidores públicos e ainda reafirmou o compromisso em manter o diálogo com as entidades representativas das categorias, buscando soluções em conjunto para o funcionamento da universidade. E nas mídias sociais, a UFMA tem informado a comunidade acadêmica como está o funcionamento das atividades nas unidades da instituição. Em celebração ao Dia Mundial da Voz, que é hoje, a Universidade Federal do Maranhão realizou um workshop. Vamos conferir. Várias recomendações para os profissionais da voz em um evento destinado aos trabalhadores da Rádio Universidade FM. O workshop, em comemoração ao Dia da Voz, foi ministrado pela diretora da Divisão de Qualidade de Vida e fonoaudióloga Joséilma Garrido. Essa troca de conhecimento, essa troca de informações é super importante, porque o que a gente quer e o nosso objetivo é que esses profissionais aumentem o tempo de vida útil do seu instrumento de trabalho e também otimizem e executem de uma maneira segura as suas atividades aqui na universidade. Algumas orientações, como a boa hidratação, sono regular, alimentação saudável e até mesmo vestuário, contribuem para a saúde vocal e boa utilização da voz. Por isso, saber dessas informações é algo tão importante. A Josi deu dicas interessantes. Então, por exemplo, a gente que fica muito tempo em pé, nós, profissionais da comunicação, repórteres, jornalistas, até a forma como a gente fica, o posicionamento das pernas, obviamente a postura, tudo isso vai interferir na qualidade dessa comunicação, dessa voz e na qualidade da comunicação para a audiência. Em atuação há 34 anos, 24 deles na Rádio Universidade FM, o jornalista e radialista Paulo Pellegrini sabe o quanto todos esses cuidados com a voz interferem positivamente na profissão. Algumas informações, algum conhecimento, a gente realmente já conseguiu incorporar respiração diafragmática, a gente já faz com uma certa naturalidade, mas, por exemplo, a gente está assistindo aqui a palestra da professora, hidratação, exercício físico, tudo isso a gente tem que melhorar bastante. Então são dicas que estão sendo muito importantes para todos os profissionais da rádio e de outros setores da UFMA que estão participando desse workshop. Afinal, para todos nós, a voz é o principal instrumento de trabalho e ela precisa ser cuidada. Muito bom, né? Abril Azul é a campanha dedicada a quebrar preconceitos e promover a inclusão da pessoa com autismo. A campanha também destaca que o diagnóstico precoce é essencial para que a criança tenha o acompanhamento necessário para o desenvolvimento. O Apolo tem 6 anos. Aos 2 foi diagnosticado com autismo. O desafio em lidar com a rotina da criança fez a Jéssica, mãe do Apolo, deixar a profissão de técnica de enfermagem para trabalhar em casa e ter mais tempo para o filho. E é uma coisa assim que pega a gente de surpresa. Aí a gente tem uma janela de oportunidades de correr atrás. Porque tempo vale ouro para o seu filho nesse momento. Então eu digo, terapia é vida, melhora, dá uma qualidade de vida não só para a criança, mas para o pai, para a mãe. Porque se seu filho está bem, você vai estar bem. Realidade vivida também pela Renata, que dedica as rotinas do dia a dia ao pequeno Benjamin. Quando recebeu o diagnóstico do filho, precisou se adequar a uma nova vida. Eu fiquei nessa busca durante quase 2 anos, até que um psiquiatra do plano, Dr. Júlio César, quando ele olhou meu filho, mãe, o seu filho é atípico. E aí nessa época eu ainda trabalhava,
E aí eu pedi para sair. Por quê? Porque o meu filho virou prioridade para mim. Eu abri mão da minha carreira profissional para que ele se desenvolvesse. E está valendo a pena. Quando iniciou o tratamento nessa clínica, o Benjamin não conseguia falar. E após um mês sendo acompanhado por profissionais, o avanço foi nítido. Gosta de brincar, de pegar em pecinhas? Brincar de trem, pegar as peças. Trem, pega-pega. Pega-pega. Brincar é somente um dos tratamentos recomendados para um desenvolvimento de crianças com autismo. O transtorno afeta o sistema neurológico e é diagnosticado somente por profissionais de saúde. O autismo é um transtorno do neurodesenvolvimento, que está presente aí na primeira infância, por volta aí dos 6 a 3 anos de idade, a gente consegue perceber os atrasos no desenvolvimento infantil. O diagnóstico do autismo ele se dá através de observação. Então a família ela precisa estar atenta, sobre os marcos do desenvolvimento infantil, se sua criança tem o contato visual, se ela interage ao sorriso do pai, se ela interage virando o rosto com o olhar através da audição. De acordo com a Organização Mundial de Saúde, 1 a cada 160 crianças tem autismo. E o diagnóstico é feito logo nos primeiros anos de vida. E quanto mais cedo começar o acompanhamento de profissionais, melhor para o desenvolvimento neurológico e social do paciente. É importante que essa estimulação ela esteja presente desde a primeira infância, ter o acompanhamento durante a adolescência, para que esse indivíduo consiga ter sucesso na escolarização, seja inserido no meio acadêmico, consiga ter uma rotina habitual, uma rotina, um sucesso profissional. E esse é o sonho da Jéssica, que além de lidar com o preconceito, sente falta de políticas públicas que possam ajudá-la como mãe. E eu acho que tinha que começar lá desde a base, prefeitura, estado, isso se caminhasse lado a lado, a gente ia muito longe. E fica uma dica, tanto para o prefeito como governador, vereador, vocês têm tudo nas mãos para dar uma qualidade de vida para essas crianças, para essas mães, para os pais. A gente precisa disso, a gente precisa de companheirismo nessa situação. E independente dos desafios da rotina de ser mãe atípica, vale a pena cada esforço e o apoio de gente capacitada em ajudar. Ele tem uma tendência para engenharia, de robótica, isso aqui tal. Então, meu filho, você vai ser um grande engenheiro. E eu digo assim, meu filho vai ser um grande engenheiro, você vai chegar longe. É claro que é necessário renúncia, como teve da minha parte, mas vale a pena toda renúncia, vale a pena todo esforço, vale a pena em prol do desenvolvimento deles. E a gente continua falando sobre essa temática agora, o Abril Azul, mês dedicado aos autistas, no quadro Sala de Entrevista, sob o comando da jornalista Luísa Rabelo. O Abril Azul tem como objetivo conscientizar o maior número de pessoas cada vez mais sobre esse transtorno. A estimativa é que em todo o mundo, 70 milhões de pessoas são aí atingidas pelo transtorno e 2 milhões somente aqui no Brasil. Aqui comigo a psicóloga e terapeuta infantil Patrícia Araújo, que nos traz mais detalhes sobre o assunto. Boa tarde, Patrícia. Boa tarde, tudo bem? Para a gente começar, como você descreveria o transtorno do espectro autista e para aqueles que ainda consideram um estigma, como é o transtorno? Bom, o transtorno do espectro autista, ele é um transtorno do neurodesenvolvimento, que afeta algumas áreas, como a comunicação, a interação social, comportamentos restritivos e repetitivos. E aí, quais são os sinais precoces, Patrícia, que os pais têm que se ater? Quais são esses sinais? Bom, alguns sinais, o atraso de fala, o baixo ou nenhum contato visual, dificuldade de interações sociais, quando a criança ainda não inicia, logo na primeira infância, alguns balbucios, que entra aí o atraso de fala. E aí, lendo um pouquinho, me corrija se eu estiver errada, o transtorno só é diagnosticável dos 2 aos 4 anos, é isso? E quem pode diagnosticar? Bom, há alguns sinais precoces que a gente consegue ver logo aí no início da vida da criança. Ele é feito através de diagnóstico clínico, então são exames
e diagnóstico clínico, ou seja, de uma equipe multidisciplinar. Então, médicos, psiquiatras infantis ou neuropediatras, junto com o psicólogo. Entendi. E aí, Patrícia, você tendo essa vivência, o que diria para os pais que acabaram de receber aí esse diagnóstico de transtorno do espectro autista e quais os recursos e apoios que estão disponíveis para eles, tanto para os pais quanto para as crianças? Bom, eu quero falar para os pais que é uma jornada, né? Não é fácil, mas que a partir do início das intervenções e principalmente da intervenção precoce, nós conseguimos ver muitas habilidades nessas crianças, então habilidades que elas já trazem, que vão ser aprimoradas, habilidades que elas vão adquirir a partir da intervenção. A intervenção é feita por uma equipe multi, então entra psicólogos, fonos, terapeutas ocupacionais, dentre outros especialistas. Então, assim, são ganhos, né, diários, então é um trabalho mesmo de formiguinha, todo dia essa criança precisa ser estimulada, ela precisa estar aí em contato mesmo com a intervenção para ter esses ganhos, mas que vale a pena e que, aproveitando o Abril Azul, né, que os pais devem buscar seus direitos para que seus filhos eles tenham a intervenção de forma adequada. E aí, Patrícia, eu queria que você me falasse um pouquinho dos suportes. São três níveis, 3 suportes. Quais são as diferenças? Bom, o nível, atualmente são 3 níveis de suporte, né, definidos. Nível 1 de suporte, nível 2 de suporte e nível 3 de suporte. O nível 1 de suporte, as crianças elas precisam de pouco apoio. Então, são indivíduos que têm uma dificuldade na interação social. O nível 2 de suporte precisam de apoio substancial, então apresentam algumas limitações já nas atividades de vida diárias também. Nível 3 de suporte precisam de muito apoio substancial. Então, esses indivíduos eles apresentam algumas dificuldades, desde as atividades de vida diárias mais simples até as mais complexas. E aí, gente, a gente está falando aqui do Abril Azul e, para quem não sabe, essa cor foi escolhida aí pelo fato do autismo atingir muito mais meninos do que meninas, né? Uma proporção aí de 4 meninos para 1 menina. E diante disso, Patrícia, eu te pergunto, qual é a importância da conscientização pública, como, por exemplo, essa campanha? Bom, a campanha, né, eu sempre falo que essa campanha ela deve prevalecer para além do Abril Azul, né, para além do dia 2 de abril. Ela é importante porque, além de disseminar conhecimento sobre autismo, há diminuição também de estigmas e preconceito, além de conhecimento sobre o diagnóstico e a intervenção precoce. Então, entra aí também a importância de incluir, né, e aceitar os indivíduos no espectro. Só para a gente finalizar, eu queria que você deixasse um recado aí, você tendo essa vivência, como eu já falei, sendo uma especialista nessa área, como a gente pode promover a inclusão dessas crianças? Bom, o principal, né, da inclusão é disseminar conhecimento. Então, assim, deixar claro que o autismo ele não é uma doença, não é um problema, né, como a sociedade muitas das vezes julga. Então, conhecer mesmo, buscar conhecer, seja nos ambientes que essas crianças estão inseridas, seja no ambiente escolar, seja na sociedade. Então, buscar conhecimento, incluir mesmo, porque uma criança, né? Sobretudo, é um indivíduo ou é uma criança mesmo. É isso, Patrícia. Obrigada por suas explicações. Acho que ficou claro para todo mundo. Muito obrigada. Obrigada também pelo convite. Eu conversei com a psicóloga e terapeuta infantil Patrícia Araújo. Ana, eu volto contigo. Obrigada, Luísa. Obrigada também à doutora Patrícia Araújo. E o nosso telejornal termina por aqui. Você pode rever as nossas reportagens e entrevistas no YouTube e no Instagram da TV UFMA. Acompanhe também o resumo com as principais notícias do dia no programa Destaques JTV UFMA às 18h30. Uma ótima terça-feira para você.